Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Quando Brasília foi tombada, em 87, até nós participamos na época, junto, era o governador José Aparecido, eu trabalho no GDF desde 80, trabalhava, né, já estou aposentado desde 81. A ideia era justamente o seguinte: Lúcio Costa teve aquele projeto, a cidade não estava acabada ainda, mas era importante que ela não fosse desvirtuada do que ela tinha sido previsto para ela. E aí havia um receio muito grande que, com o crescimento intenso que a cidade estava tendo até então, e tinham muitas invasões, muitas ocupações irregulares na ocasião, né, que aquilo viesse a modificar e a gente até não tivesse condições de preservar esse bem que era tão importante. E a cidade nem era preservada, nem tombada ainda como patrimônio. Então, houve uma luta muito grande de se preservar. E o que se preservou? Porque era uma cidade ainda em construção, em ocupação. Sim. A sua forma, a sua maneira de ser, o seu projeto moderno e único. Olá, vamos começar agora o primeiro podcast do Correio sobre o PPCUB, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Me acompanha no programa o jornalista José Carlos Vieira. Obrigada, Zé Carlos. Eu que agradeço aqui a presença, seu convite também dos nossos entrevistados, né, que a gente vai apresentar agora. Adriana, por favor. Exatamente, nós vamos receber hoje aqui os arquitetos e urbanistas Ivelisse Longhi, que também é do CODESE, né, também integra o CODESE, e o João Acioli, que também é vice-presidente do Sinduscom. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar com uma pergunta mais aberta. Assim. Eu queria saber de vocês, de cada um de vocês, por que vocês acreditam que as entidades do setor produtivo defendem o PPCUB? Olha, em primeiro lugar, eu acho que era interessante colocar, eu faço parte do CODESE. O CODESE é um conselho consultivo da sociedade civil. A nossa missão, inclusive, é justamente trabalhar para que a gente possa defender e ser legítimos divulgadores e batalhadores da sociedade civil. Nós somos todos voluntários lá. Então, nós temos vários eixos e eu participo exatamente do eixo de desenvolvimento urbano, que é o que cuida dessas questões. Então, para nós, o PPCUB ele é extremamente positivo e nós avaliamos sobre essa ótica técnica, né? No sentido de que quais seriam as vantagens, quais seriam as questões que deveriam ser incluídas ou não. Então, foi essa análise que nós, no CODESE, fizemos. João. Olha, e você? Qual a importância do PPCUB hoje para Brasília? É um patrimônio tombado da Unesco. Né? Qual é o peso do PPCUB, a aprovação do PPCUB para o futuro da cidade? Bom, muito obrigado pelo convite. Nós estamos hoje aqui pelo Sinduscom, apesar da gente também participar de várias entidades. A sua primeira pergunta foi sobre o setor produtivo. Talvez a gente tenha como colocar um pouco mais isso e até uma ressalva, tá? Setor produtivo não significa que só esse setor produz, não. Todos os setores são produtivos. Talvez isso foi uma pecha que foi criada lá atrás, lá em São Paulo, se não me engano, e que colocaram o setor da indústria como setor produtivo, mas todos os setores são produtivos. Então, assim, a importância do PPCUB para a cidade, na nossa leitura, é garantir mais segurança jurídica. A gente tem uma condição hoje de trabalho, no nosso setor especificamente, mas a gente já observou que no comércio, no serviço e para todo cidadão em geral, a dificuldade que ele tem, muitas vezes, de emitir um alvará de funcionamento, de conseguir ter acesso, às vezes, a alguma infraestrutura urbana e você esbarra com uma série de problemas de legalidade, porque a legislação atual ela está defasada, ela é muito confusa, ela era uma realidade talvez que atendia bem há 60 anos atrás e hoje ela está bastante desatualizada, ela traz muitos vácuos, muitos buracos, tem muita subjetividade de entendimento e é muito difícil trabalhar, desenvolver qualquer atividade econômica. No nosso caso, a gente vivencia isso diretamente nos nossos empreendimentos. A gente precisa ter regra clara, garantir essa regra clara, isso garante concorrência, isso garante segurança para todos. Isso ajuda
Inclusive, isso reverbera, inclusive, lá na frente para todos os cidadãos, no nosso caso, que são compradores dos nossos produtos, um preço mais barato muitas vezes, porque o custo dessa insegurança jurídica cria problemas de ordem assim, um licenciamento para você ter uma obra aí, já teve um momento que a gente levava 2 anos para conseguir emitir um alvará de construção. Era uma dificuldade enorme para você entender qual era a regra, e a insegurança não é só para a gente não, é para o agente público, principalmente para o agente público que licencia, para o agente público que fiscaliza. Então, assim, isso para a gente, isso em termos de desenvolvimento das nossas atividades. Para o tombamento, a gente acredita que essa clareza, de fato, traz uma visualização objetiva do que é o plano de preservação. Quais são exatamente os limites do que pode e do que não pode. Mais uma vez, a legislação atual não define isso com clareza. O risco da gente continuar do jeito que está, para o tombamento, a gente entende que é bem maior do que com essa legislação clara, objetiva e que dá segurança para todo mundo. Um exemplo claro, né, era uma proposta que foi até aprovada na Câmara Legislativa com relação a painéis no centro da cidade, né, o centro que é tombado. Né, quer dizer, você não tem um regramento para isso, então até os irregulares continuam ali atuando. Né? É com certeza, com certeza. Cidade, né? Com certeza. Inclusive, quando se propôs a existência do PPCub, né, e isso vinha desde o primeiro plano diretor, e ele não é um documento isolado, isso é muito importante a gente colocar, não é ele que vai resolver todos os problemas, ele tem que ser analisado junto com o plano diretor de ocupação do território, que está em análise à revisão, ele tem que ser avaliado junto com o zoneamento econômico e ecológico, que vê a questão ambiental. Então, ele é um conjunto também, ele faz parte de um conjunto. E é esse conjunto que vai definir uma política pública de preservação, que também não seja só a preservação, que é importantíssimo, nós somos patrimônio cultural da humanidade, temos muito orgulho disso. Mas o importante também, na nossa visão, é nós podermos atender aqueles anseios naturais de uma cidade, da dinâmica de uma cidade. Uma cidade é viva, as questões vão mudando, os usos vão sendo aperfeiçoados ou vão sendo alterados. Usos no passado que existiam, sem nunca afetar. Por isso que era necessário se ter não apenas um plano de desenvolvimento local ou uma lei de uso e ocupação do solo. Era necessário que se tivesse um plano mais abrangente. E esse plano, ele abrange as 3 questões. Ele abrange preservação, ele abrange desenvolvimento local e ele abrange essa que o João colocou, essa organização das normas. Agora, Ivelisse, o que você considera que é mais importante, qual foi o maior ganho para a cidade desse PPCub que foi aprovado? Primeiro, definir, ele começa já dizendo exatamente quais são os objetivos do tombamento, quais são as diretrizes, ele dá uma explicação maior do que são essas escalas que devem ser preservadas, né? Escala bucólica, residencial, monumental, para as pessoas entenderem um pouco mais. Eu queria que a senhora explicasse um pouco quais escalas, né? Qual é a escala, a escala bucólica, a escala monumental, são 4 escalas, não é isso? Isso. Quando Brasília foi tombada, em 87, até nós participamos na época, junto, era o governador José Aparecido, eu trabalho no GDF desde 80, trabalhava, né, já estou aposentado desde 81, a ideia era justamente o seguinte, Lúcio Costa teve aquele projeto, a cidade não estava acabada ainda, mas era importante que ela não fosse desvirtuada do que ela tinha sido previsto para ela. Né? E aí havia um receio muito grande que, com o crescimento intenso que a cidade estava tendo até então, e tinham muitas invasões, muitas ocupações irregulares na ocasião, né, que aquilo viesse a modificar e a gente até não tivesse condições de preservar esse bem que era tão importante. E a cidade nem era preservada, nem tombada ainda como patrimônio. Então, houve uma luta muito grande de se preservar. E o que se preservou? Porque era uma cidade ainda em construção, em ocupação. Sim. A sua forma, a sua maneira de ser, o seu projeto moderno e único. E aí se definiram as 4 escalas principais, que são basicamente os usos principais, os usos predominantes da cidade. Que aí vem o monumental, o residencial, exatamente. A escala gregária e bucólica. Exatamente. A escala monumental, por quê? É a capital do país. Então você tem todo o poder executivo, judiciário e legislativo do Brasil, aqui centrado. Então, numa ponta está o monumental federal, na outra ponta o local, aqui perto de onde nós estamos.
Você tem a escala residencial, que são as superquadras, onde você teria o uso residencial predominante e as atividades normais do dia a dia rotineiro de uma família. Você tem a escala gregária, que é o centro, bem o miolo da cidade. A rodoviária, o setor comercial sul, bancário, hoteleiro, que é onde as coisas aconteceriam de fato, onde você teria uma maior concentração de pessoas, de usos e de atividades, né? E que hoje se luta também para também abarcar a questão da habitação, até para movimentar maior e abrir chance a outras pessoas poderem também, de outros poderes aquisitivos, poderem também acessar essas habitações no centro da cidade e não se ter também essas áreas deterioradas. E a escala bucólica, essa é uma das principais. O que é? É a cidade-parque. É esse espaço vazio. E a nossa moldura. Exato. O Lúcio dizia uma coisa muito interessante. A gente teve assim a sorte, né, e a oportunidade de conviver um pouco com ele em algumas ocasiões. E ele dizia o seguinte, que na verdade aqui era o contrário. Você tinha uma cidade que era um parque e dentro desse parque existiam várias construções. Então ele dizia muito isso, né? E o PPCub preserva. Preserva essas Uma escalas, das sim. críticas é justamente isso. Não, preserva sim. Mesmo com as construções, mesmo com a proposta de aumento de gabarito de hotel, com a construção no final da Asa Sul, do Parque da Asa Sul, na W3, na 700. Não, olha, existem questões que a gente tem até... a gente discutiu bastante lá no CODESE, em grupos de arquitetos que a gente também participa, num outro movimento que eu participo, que é a Ama Brasília, que é um movimento das mulheres que defendem Brasília. Então, o que a gente percebe? Que existem alguns pontos que realmente não são os ideais para estarem ali. Por exemplo, eu não tenho muita simpatia por aumentar, sem um estudo muito bem detalhado, o gabarito no setor hoteleiro, por exemplo. Né? Mas quando se falava do camping, no final da Asa Sul, no Parque dos Pássaros, é um parque bastante grande, nós até ficamos surpresos. Camping na entrada da cidade? Por que um camping? E aí estavam nos explicando o seguinte, olha, existe um projeto já para o parque, foi um concurso público, parece que existiu há um tempo atrás, e nesse concurso, então, já se definiram algumas atividades. E garantindo muito a ocupação ali mais perto do eixo monumental, bem barbarizada, como ela é hoje. A ocupação seria mais lá perto do terminal e do zoológico, do terminal do metrô e do zoológico, né? Mas parece, isso para nós é bom, tem sido aventado pelo governo que essa questão será talvez não sancionada pelo governador, né? Exatamente. Então, quer dizer, era uma questão um pouco polêmica que hoje a gente já tem, né, fica um pouco mais tranquilo. Mas no restante, a flexibilização de alguns usos, né, como por que exemplo? existem. Por exemplo, você tinha, às vezes, no próprio setor central, é previsto, o próprio IPHAN coloca, da necessidade de se estudar a maneira, assim, quantitativos, percentuais, tipo de população que poderá morar no centro da cidade. Esse já foi aventada essa possibilidade, desde que haja o estudo e uma lei específica para isso. Mas o plano ele tem que abrir possibilidades também, né? Então, você definir com mais clareza, como o João colocou, as normas de edificação e gabarito. Porque no momento que você define a volumetria, você está preservando o que é importante, a volumetria da cidade. Né? Os usos, as alturas, as larguras, enfim. E essas questões estavam todas hoje muito difíceis até de uma pessoa acessar. Até para os técnicos na administração pública, já há alguns anos que se trabalha isso. Então, já se teve normas em plantas, planta desenhando o setor, tinha lá a norma. E um monte de notinha dessas normas quando iam acontecendo alterações por decretos ou por leis. Você tinha as GBs, que era um outro formato que se inventou depois, que seriam gabaritos. Aí você tinha lá. Depois a GB virou NGB. Então, você tinha uma quantidade de locais onde essas normas estavam colocadas que geravam até dúvidas em relação a elas. Interpretações diferentes, exatamente. Papel de interesse econômico. Com certeza, com certeza. Teve uma ocasião que nós tivemos até no governo um grupo, né, formado por várias secretarias e, na época, inclusive, eventualmente, a gente sentava para conversar com o IPHAN, era o Gastal até na ocasião,
doutor Gastal, que estava lá, para tentar interpretar algumas normas, porque elas eram difíceis de conhecer. João, uma das críticas de urbanistas, principalmente com relação ao PPCub, é que ele é permissivo demais. Ele abre demais para eventuais ações, principalmente da especulação imobiliária, né? Como você vê essa crítica? O PPCub é permissivo mesmo? Não, de forma alguma. Ele é bastante restritivo, assim como tem que ser. A gente defendeu, talvez a única crítica que a gente tem ao PPCub é que a gente entende que ele poderia até ter avançado um pouco mais. A gente achou que ele foi bastante cauteloso, e nós fomos convencidos, porque nas oportunidades que a gente teve para participar, levando nossas contribuições, as contribuições que a gente tem com base nas experiências do nosso dia a dia, das nossas atividades. A gente traz, às vezes, modelos, exemplos, aqui mesmo da região, mas fora daqui, de situações de crescimento de cidade, direcionamentos de como a coisa acontece, como que as novas necessidades que vão surgindo da população, culturas que vão mudando. E a gente fez uma série de propostas mais, talvez, avançadas. E muito poucas delas foram incorporadas ou foram contempladas. A maioria não foi contemplada justamente para criar um limite bem claro. E aí a gente partiu. Então, tudo bem. O limite é esse, é isso que a gente precisa. A gente quer estabelecer o limite exato das coisas para que a gente trabalhe com... A partir daí a gente desenvolve nossas atividades e a gente busca sempre estar trabalhando para atender demandas da sociedade. Nós somos um dos segmentos que trabalha com um tipo de demanda. Tem vários segmentos que trabalham, cada um buscando atender suas demandas. Então, dentro da nossa atividade, a gente procurou contribuir com a nossa experiência. É importante, acho que a Ivelisse colocou muito bem, e só fazendo um pequeno complemento, Brasília foi tombada quando ela tinha 28, 27 anos de idade. Hoje ela está com 64. E você ainda vê muita coisa ainda para acontecer por fazer em Brasília, muitos espaços vazios que não foram construídos desde o início, desde a sua criação. Então a Brasília ainda precisa se consolidar um pouco mais, mas já está começando a passar por um processo de revisão e revitalização em alguns outros setores, que já passaram, de repente, do tempo, já estão ficando velhos, já precisam passar por um processo de renovação. Então, a gente quer a regra para esses espaços que vão passar por alguma... Exatamente. Aqui a gente vai revitalizar quais são os limites, qual é a regra, qual é o formato. Quando ela fala em gabaritos, é muito importante esclarecer para o leigo. Gabaritos são exatamente os limites de altura, afastamento entre as edificações, as áreas verdes mínimas que você tem que ter dentro dos próprios lotes, das superquadras, o potencial construtivo que você tem. Essas são as normas urbanísticas. Isso tudo está na legislação de uso e ocupação do solo. Ficou muito nítido, após a edição da portaria 166 pelo IPHAN, que ela veio complementar a 314, que a preservação desses gabaritos, desses parâmetros, é a essência da garantia do tombamento, porque as escalas elas representam basicamente o urbanismo da cidade. Então você precisa preservar o urbanismo. Às vezes as pessoas, até em alguns casos com propriedade, querem estender um pouco essa questão da preservação para um estilo arquitetônico modernista, que foi o estilo mais praticado na época em Brasília e que é um estilo muito bonito, que tem belíssimos exemplares, mas também tem alguns que não foram tão bem executados e não são tão interessantes assim. Mas esse é um outro processo, é um outro passo que a gente precisa colocar para a sociedade discutir e ver também, porque a maioria dessas construções, as que não são prédios públicos, são prédios particulares. Então, quando você vem tombar uma edificação particular, o proprietário tem que minimamente participar desse debate, dar a sua opinião. Né? Então, mas, às vezes, existe uma confusão nesse sentido. O limite hoje do tombamento é na volumetria, na paisagem urbana. E a garantia que você tem disso é exatamente estabelecendo os limites dos gabaritos, das alturas, dos afastamentos. E isso agora está claro. Como a Ivelisse colocou, a legislação atual ela não traz clareza suficiente para isso. A
A gente vive esbarrando com várias situações de insegurança que o limite não está muito bem estabelecido. Esse ambiente de insegurança favorece a irregularidade ou favorece assim, quem consegue de alguma forma trabalhar nesse tipo de ambiente. Para quem quer trabalhar na regra e com segurança, fica muito difícil, bem difícil trabalhar. Agora, Desculpa, Adriana, como foi essa tramitação? Né? Teve audiências, né? 8 Quem audiências. participou dessa audiência, por exemplo, né? Não foram só, vou dizer o termo de novo, do setor produtivo, né? Os integrantes do setor produtivo. Né? Teve a sociedade civil também, né? Por exemplo, o IAB, não é? IAB participam do Complan, IAB porque é o isso Instituto passa, dos isso Arquitetos. a CEDU ela é obrigada a fazer audiências públicas, né, de determinados assuntos. Então foram feitas 8 audiências públicas, onde você chama a sociedade para participar, né? Além disso, você tem um conselho de planejamento, que é o Complan. E dentro do Complan ele é paritário. Parte são membros do governo e a outra parte é a sociedade civil. Participam, então, por exemplo, o CREA, o CAL, o IAB, que são órgãos vinculados à questão da arquitetura, da engenharia, mas também participam grupos da sociedade, grupos vinculados à moradia, grupos vinculados como Rodas da Paz, o Andar a Pé. Então, são vários grupos que podem, inclusive, devem. A ideia do Complan é justamente essa, de que essas entidades levem para os seus pares, né, o que foi discutido ali, o que está acontecendo. Né? E Brasília, ela tem, o plano piloto principalmente, ele tem uma característica muito interessante. Você tem uma participação bastante ativa de prefeitos de quadra, né, de conselhos comunitários, conselho de segurança, que participa a sociedade. Então, você tem vários canais para discussão. O que a gente percebe, às vezes, é que nem sempre as questões são levadas à discussão do grupo maior, talvez. Né? Então, nós, enquanto indivíduos, acho que ainda precisamos aprender mais a participar. Né? E colocar o nosso ponto de vista. A gente está muito mal acostumado a começar a participar quando a gente escuta a gritaria. Né? E eu acho que não deveria ser assim. Se eu puder entender mais um pouco, claro. A construção de um marco regulatório tão importante como esse, ela tem que seguir alguns ritos legais, mas é importante dizer que todo esse trabalho ele é conduzido por uma equipe técnica altamente qualificada e que tem muito conhecimento acadêmico, científico, para estar buscando. Então, você tem toda uma fase de tramitação, você tem uma fase de diagnóstico, de levantamento de situações e procedimentos. Você tem, e durante todo o processo, você tem essa interação com a população, seja através de audiência pública ou diversas reuniões públicas promovidas pelo Estado e promovidas pela própria sociedade. Sociedade civil organizada, seja uma comunidade de moradores, sempre que convocava o Estado para falar sobre seus problemas, sobre suas situações, o Estado estava sempre disponível. Eu participei de várias reuniões públicas desse tipo, convocadas pela sociedade e outras convocadas pelo Estado com comunidades específicas, além das audiências. Fora isso, aí a partir daí eles fazem todo um diagnóstico. Agora a revisão do PDOT está seguindo todo esse rito, já tem pelo menos uns 3 anos que eles vêm fazendo, promovendo reuniões, estimulando a população a participar, levar suas dores, né? Levar seus anseios e seus sonhos. Né? E aí, a partir daí, você traça diagnósticos e vê até onde é o alcance dessa lei. Porque tem muita gente que às vezes quer reclamar de problema de segurança e quer que o PPCub ou que essa lei resolve um problema de urbanismo. Ele tem algum impacto com certeza, na segurança, na saúde, né, na educação. Na mobilidade urbana. Na mobilidade, principalmente. Mas você tem
o plano diretor de transporte, que lá sim você ataca especificamente a questão da mobilidade. Aqui ele tem que ter uma interação, não tem como trabalhar dissociado, uma coisa tem que conversar com a outra, uma lei ou qualquer marco regulatório específico. Então, assim, dentro do alcance do PPCub, você, a partir de um diagnóstico levantado, você começa a elaborar o prognóstico, que é elaborar tudo aquilo. Agora, João, uma coisa é o PPCub que foi discutido com a comunidade, debatido com todas essas entidades que a Ivelisse acabou de citar aqui. Outra coisa é o PPCub aprovado pela Câmara com mais de 100 emendas, eu acho que quase 200 emendas. 170 emendas, né? Para uma conversa uma votação de um dia. Exatamente. Durou horas, né? Essas emendas da Câmara, vocês consideram que elas prejudicaram, contaminaram o PPCub? Olha, nós não tivemos ainda acesso a todas as emendas acatadas. A gente tem conhecido algumas, né, que são mais debatidas. Inclusive, o CODESE fez um ofício à presidência da Câmara solicitando as emendas. E quais foram acatadas e quais não foram acatadas. A gente quer conhecer todas elas, né? E agora, tem algumas que realmente podem ser um pouco equivocadas, mas a gente prefere falar sobre isso depois que conhecer de fato as emendas, né? A gente quer saber qual é a redação final do projeto, da lei. No estudo da né? Secretaria, né? A própria SEDU está fazendo. Exato. A própria SEDU vai avaliar também essa redação final para ver o que foi incorporado e se for o caso, as possibilidades de veto naquilo que não for condizente, né? Mas, a princípio, duas que a gente tem percebido muita discussão, muita conversa sobre isso, é relacionada ao uso das 700 e 900 para alojamentos. Porque, já foi anunciado. exatamente, que permitiria pousadas. É porque o uso, hoje, nós temos uma tabela que é utilizada, inclusive na parte econômica, ela é federal, que é a CNAE, né? E ela define vários usos, né? E subusos desse uso. Né? Então, se você põe só alojamento, você pode uma quantidade enorme de atividades. Agora, normalmente nas normas a gente coloca alojamento do tipo tal, tal, tal e tal. Como foi colocado genérico, gera essa possibilidade de você ter hotéis e tudo mais. E foi sempre uma luta muito grande daquela comunidade que esse tipo de uso não acontecesse lá. Né? E o PPCub respeitou isso, o que foi encaminhado à Câmara. E parece que teve uma das emendas acatadas que permitia, alterava esse item. Né? Então, isso eu acho que a gente vai ainda ter esse período de análise dessa redação final, dessas emendas, né, para termos uma posição mais firme, mais correta. Né? A gente tem que agir também com responsabilidade. Né, para poder... Agora, João, você tinha falado na sua fala anterior, aí, você tinha falado sobre a importância da preservação das áreas verdes, né, do Distrito Federal para a manutenção dessa escala bucólica da cidade-parque, do conceito base de Brasília tombada, que é a cidade-parque. Teve uma emenda que ela passou áreas do plano do conjunto urbanístico para a Terra Cap, e nessa emenda prevê que a Terra Cap o governador pode fazer o que ele quiser por meio de decreto, ele pode abrir o loteamento dessas áreas com o que ele quiser, sem passar pela Câmara, sem passar por discussões. Qual que é o posicionamento de seu posicionamento a respeito disso? Vamos lá. Eu vou começar vou chegar exatamente nessa daí, pelo menos uma pré-análise, e aí eu estou falando aqui mais como arquiteto urbanista que está também tentando entender o alcance e o impacto dessas emendas, porque a gente está tendo acesso a elas agora. Acho que a própria equipe da secretaria, que tem o dever, e o próprio IFAM, de avaliar o impacto real delas, vai fazer essa filtragem do que cabe e do que não cabe. Eu só queria fazer uma complementação de uma primeira leitura que a gente começou a fazer, de que a maior parte dessas emendas, as que foram rejeitadas, das 174, acho que umas 104 foram acatadas, 70 foram rejeitadas. A maior parte das que foram rejeitadas eram, pelo que a gente andou vendo, a maioria delas eram repetições, era uma emenda exatamente igual à outra. Então, não fazia sentido você botar duas emendas. Então, das que foram acatadas, uma boa parte delas, talvez a maior parte delas, ela tem uma relação direta
com os procedimentos de criação de legislação e de alterações de legislação. De controle também. E de controle, exatamente. Então, o Legislativo identificou pontos e dispositivos na lei em que ele perdia um pouco o controle dele. E isso é importante, que qualquer lei que seja obrigação do Executivo fazer, o Legislativo tem que ter o controle dela e ela tem que passar por lá. Então, fazer mudanças radicais ou alguma coisa desse tipo, algum tipo de cheque em branco, para o Executivo poder atuar sozinho, sem precisar consultar o Legislativo foi exatamente ali, concentrou muito nesses dispositivos. Não no mérito do... Tem algumas pontuais que eventualmente entraram no mérito, essas têm gerado algum tipo de polêmica, não dá para a gente ainda passar para vocês até a posição do setor, se é favorável, se não é, porque a gente não conseguiu de fato avaliar o alcance delas e o quanto que isso pode vir a impactar. Mais uma vez, a gente às vezes analisa isso à luz de uma atividade específica nossa, mais até do que... Mas a gente busca também ver sempre o impacto disso na comunidade como um todo, na cidade como um todo. Essa situação aí da TerraCap, pelo que a gente andou começando a ler e entender, é uma situação pendente desde 1979, quando a TerraCap foi criada, e que toda a área livre, pública, dentro do distrito, do PPCub, do distrito, principalmente do plano piloto, ela era gerida pela nova CAP. É tudo do governo, mas qual é o órgão que responde por esses espaços vazios, essas áreas públicas, né? E que precisava passar oficialmente o domínio para a TerraCap, porque quando a TerraCap foi criada, ela também tinha essa função, além de fomentar, ela tinha a função de controlar, regular e de falar em nome do governo pelas essas ocupações. Um circo que vai montar num pátio, um show que vai dar lá no eixo monumental, as próprias CDU e CDRU, o que são isso? Concessões de direito real de uso, que são possibilidades de ocupação da área pública de uma forma ordenada e legal. Então, todas essas CDUs e CDRUs, elas são hoje ajustadas e controladas, principalmente controladas pela TerraCap. E me parece, eu não sou legislador e também não tenho o conhecimento jurídico certo, que existiam problemas nessa gestão pelo fato dessa situação dessas áreas públicas não estar... Não havia um tipo de uma nomeação oficial para que a TerraCap fizesse essa gestão. Ela já faz isso. Ela que faz os contratos de concessão de direito real de uso, que são o quê? As torres residenciais, quando você bota uma escada em um elevador do lado de fora da projeção, ela está ocupando uma área pública. Ali, quem concede é o governo. E quem fala em nome do governo? Nesse caso, a TerraCap. Mas isso não estava aparentemente oficializado ainda. Então, a intenção, pelo que a gente começou a ver, foi essa, dar a devida... o devido poder e o devido caminhamento para quem é de fato o responsável para fazer esse tipo de coisa. Não sei ainda avaliar esse tipo de alcance. Acredito assim, que deve ser muito difícil a TerraCap ter um cheque em branco, ou o GDF ter um cheque em branco. Toda a legislação, tudo que a gente leu da lei, não sei se essa emenda traz alguma vírgulazinha, tudo tem que passar pela Câmara. Qualquer intervenção, vai criar um lote, vai fazer alguma intervenção. Mudar a destinação de uma área. Tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo devido processo legal, tem que passar por audiência pública, tem que seguir tudo. Eu não consegui identificar nada desse tipo até agora. Mas, mais uma vez, a gente ainda está começando a ver assim sabe como... o que pode ter nas entrelinhas, né? Exatamente. Agora, uma segurança também que se pode ter. Né? Porque eu já escutei também dizer assim, é porque a TerraCap quer parcelar essas áreas. Não, até nem poderia. Porque já tem uma restrição na própria portaria de tombamento de que essas áreas todas são não edificantes. Então, essa questão também não existiria. Um outro ponto que eu acho que é importante também no PPCub, e às vezes assusta um pouco as pessoas, se elas olharem alguns artigos e verem assim, criação de áreas. Aí você vê, acho que até no final do PPCub, você tem uma lista enorme de criação de áreas. As pessoas, olha só, está adensando o plano piloto. Não, já estão sendo previsto. Criados os lotes. Por exemplo, onde está hoje o Itamaraty, onde está o Palácio da Justiça, alguns ministérios.
Que as áreas não Existem, eram, mas não existem, tem- mas as áreas não tinham sido efetivamente registradas em cartório e Entendi. criadas. Agora, gente, uma coisa que chama a atenção também durante a discussão desse PPCub e a aprovação dele posteriormente é que grupos claramente ligados à especulação imobiliária são contra o PPCub. Qual que é a lógica disso? Bem, aí só perguntando. Eu acho que eu não vejo A lógica. gente estava falando Exato. sobre o regramento, né? Aham. A falta que tem ainda, por isso a necessidade Uhum. do PPCub, não sei se esse, mas a necessidade de um PPCub, de um regramento para evitar Uhum. ações políticas, para evitar esse Eu acho que tipo- não ter o PPCub é mais é que pre- seria perigoso terrível, do que- muito mais perigoso, né, do que nós temos um PPCub que não é perfeito, porque não tem documento perfeito nenhum. Todos eles terão que ser constantemente reavaliados, inclusive já há uma previsão de ser avaliado até 10 anos, como são PDOT, plano de mobilidade, todos eles. Então, na verdade, a gente tem que ter esse horizonte da importância de nós termos um plano que oriente o crescimento da cidade, que é o que vai preservá-la. Bom, infelizmente o nosso tempo Nosso acabou, Mas né? uma perguntinha. Vocês acham que vem mais vetos do Palácio do Buriti em relação ao PPCub? É assim, Pela avaliação preliminar de vocês? o PPCub ele buscou, ao longo desses 15 anos, identificar os pontos possíveis de incremento e de ajustes, e nos pontos que tinham muita polêmica, eles foram afastados ou foram, de alguma forma, achado um meio termo para conciliar. Então, vários pontos que geravam polêmica, eles foram retirados ou simplesmente acomodados de uma forma que ficasse consensuado com toda a sociedade. Esses pontos que estão sendo levantados agora, a gente acredita até que essa situação dessas polêmicas que estão sendo colocadas são coisas que nunca tinham sido nem levantadas, entendeu? Então, assim, estão aparecendo coisas... Eu tenho a impressão de que essa postura desse governo vai ser de não ter polêmica. Na medida do possível, ele vai buscar vetar, ajustar, trabalhar para compatibilizar isso da forma mais pacífica possível. É o que a gente acredita que vai ser a postura do governo. Então, eventualmente vão vir vetos, vão vir ajustes. Agora, mais uma vez, isso também tem algumas tramitações legais que tem que acontecer para também não criar um buraco e deixar, às vezes, um vácuo lá na lei que fique pior do que qualquer outra coisa, entendeu? Ok. E uma questão para fechar. Eu, particularmente, tenho uma confiança muito grande nos técnicos que existem dentro da secretaria e do governo. São pessoas comprometidas, grande parte deles são concursados, então são pessoas do quadro do GDF e que lidam com a cidade há anos. E eles têm assim, uma preocupação muito grande, uma responsabilidade bastante forte. Ah, que bacana. Então, a gente espera e eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Ela é dos nossos filhos e netos também. Com certeza. Né? Essa conversa, que deve se prolongar, é justamente para isso, para as novas gerações. Né? Claro. Não pode E todos nós amamos muito essa cidade. Né? É isso. Tanto que eu já aposentei e continuo lidando e trabalhando com a cidade. Estamos plantando tâmaras, né? Isso. Bom, gente, muito obrigada pela presença. O podcast do Correio recebeu hoje para falar sobre o tema do PPCub, os arquitetos e urbanistas Ivelisse Long, que também é do CODESE, e João Acioli, que também é vice-presidente do Sinduscom. Obrigada pela presença, gente. Obrigada, José Carlos. Nós que agradecemos. Bom, e você confere todo o conteúdo e a íntegra desse podcast nos principais tocadores de podcast. Muito obrigada e até a próxima.